Ciao a tutti e sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje eu vou ensinar para vocês os principais móveis e eletrodomésticos em italiano. Vamos lá? Agora vamos ver como se chamam alguns móveis na Itália. E daí, obviamente, que eu não trouxe aqui todos os móveis, até porque existem uma infinidade de móveis. Se por acaso o móvel você tem curiosidade de algum móvel que não esteja aqui, você escreve nos comentários perguntando, que daí eu te respondo falando como que é esse móvel em italiano, tá ok? Porque, obviamente, são muitos, então ficaria um pouco difícil para mim poder trazer todos para vocês. Mas eu acho que eu trouxe, digamos assim, os principais. E daí nós temos, número 1, il letto, que seria a cama, ok? Cama, independente se é de casal ou não, seria letto. O que vai diferenciar se um ou outro seria letto matrimoniale, que seria o de casal, que aí a gente associa matrimoniale com matrimônio, fica um pouquinho fácil para a gente poder lembrar que está falando de casal. E letto singolo, que seria a cama individual, ok? A cama de solteiro, como a gente chama no Brasil. Depois nós temos, número 2, um mobile basso. Mobile seria, vocês viram, o nosso tema é mobili, terminando com i, porque são móveis no plural. Mobile é, digamos que seria móvel. Móvel baixo é como chama essa estantezinha baixa que a gente pode utilizar de diversas formas, que digamos assim, que é um coringa, né? Que a gente pode utilizar com livro, com decoração, com qualquer coisa. Então, ele, como é baixo, digamos assim, nós chamamos na Itália de mobile basso. Seria literalmente móvel baixo. Depois nós temos l'abajur, que não é um nome italiano, como vocês podem ver, não tem nada a ver. O J mesmo não é uma letra italiana. Quem assistiu a aula sobre alfabeto sabe disso. Então, a pronúncia é a mesma que no português, mas a escrita permanece, eu acredito que seja francês, mas não é italiano. É um estrangeirismo que nós temos aqui. Depois nós temos l'armádio, que seria tipo guarda-roupa na Itália, guarda-roupa no Brasil, desculpa. Daí a gente confunde um pouquinho, tende a confundir um pouquinho com armário, mas aí eu acho que é uma questão até um pouco polêmica, né? Porque cada região chama de um modo. Mas aí armádio, em italiano, seria guarda-roupa, ok? Para dizer o termo, acho que seria o termo mais utilizado no Brasil. Depois nós temos tavolinetto, que seria aquela mesinha de centro, ok? Aquela mesinha baixa que geralmente a gente coloca assim na frente do sofá, no centro da sala. Então, tavolinetto, que seria exatamente o diminutivo de tavolo. É um móvel que não tá aqui, mas que eu acho importante falar. Tavolo é mesa, então tavolinetto seria tipo uma mesinha. Exatamente, a gente só tira o de centro que a gente não coloca aqui na Itália. Então, tavolinetto seria a mesinha de centro, tavolo seria a mesa. Depois nós temos o divano, que a gente lembra um pouquinho do divã, né, famoso, de psicólogos, todas essas coisas. Em italiano, divano, português, sofá, ok? Divano. Depois nós temos la sedia, que seria a cadeira, ok? L'specchio, que seria o espelho. Então, é um pouco parecido, acho que dá fica mais fácil de lembrar. Il plaid, que seria tipo uma manta, que geralmente o pessoal aqui deixa no divano, né? Deixa no sofá para o período mais frio de inverno, o pessoal se cobre um pouquinho enquanto tá assim na sala, conversando, enfim. Fica ali mesmo como uma mantinha para dar uma segurada no frio. Depois abbiamo il comodino, que seria eu não sei exatamente o termo correto, não quero cometer uma gafe, mas eu acredito que seria cômoda da cama. Na aula que eu dei no Instagram, o pessoal falou como que era o termo correto. Eu sei que a gente é acostumado a falar como criado mudo, mas que se, creio que politicamente não seja politicamente correto, então eu não sei o termo em português que seria correto, mas em italiano é comodino.
Depois nós temos il comò, que seria cômoda em português, ok? Esses são alguns dos móveis que nós encontramos dentro de qualquer casa italiana. E daí, se tem algum móvel, como eu já falei, que não esteja aqui, vocês tenham curiosidade, escrevem para mim nos comentários que eu informo para vocês como que é em italiano. Daí eu trouxe também gli elettrodomestici, que são os eletrodomésticos em português. Eu trouxe aqui, assim como na parte dos móveis, eu trouxe uma parte dos eletrodomésticos, né, dele eletrodomestici, porque é praticamente impossível trazer todos, existem uma infinidade de eletrodomésticos, e daí se tiver algum que vocês tenham curiosidade de saber como que é em italiano, deixem nos comentários que eu informo para vocês como que seria em italiano. E daí que nós temos il tostapane, que seria a torradeira em português, tostapane, que é literalmente tosta pane. Pane seria o pão, né? Então ele tosta, que é a ação de torrar, né? O pão, tosta pane, seria tipo torra-pão. Uma coisa mais ou menos assim, se a gente fosse fazer uma tradução literária, descomponendo a palavra. Depois nós temos il micro-onde, que é facinho, porque é bem parecido com o português. La lavastoviglie, que seria a máquina de lavar louça, ok? Lavastoviglie, stoviglie seria a louça, então, literalmente, lava-louça, lavastoviglie, uma palavra única. Depois nós temos o frigorífero, que seria a geladeira. Seria, tipo, frigorífero é mais parecido com a parte... A gente tem em português, mas é mais uma questão comercial, né? Não é residencial, não é o que a gente tem em casa, pelo menos se eu tô lembrando bem. Mas em italiano, frigorífero é a geladeira, e geralmente no dia a dia em casa, quando eu falo com meu marido, por exemplo, a gente fala frigo, não fala frigorífero, não fala toda a palavra, a gente dá uma diminuída e acaba falando solo frigo. Depois nós temos il frullatore, que seria il liquidificador, ok? Il frullatore, que vem de frullare, que seria, digamos assim, essa ação de misturar, né? Essa ação que é feita pelo liquidificador. Não sei como descrever bem essa ação, que ele tanto corta como mistura os ingredientes, né? Então, essa seria a ação de frullare, de onde deriva il frullatore. Depois nós temos il ferro da stiro, que seria o ferro de passar. Stiro seria o passar roupa, né? Estirare. Então, ferro da stiro. Depois nós temos la lavatrice, que seria a máquina de lavar roupa. Então, ficou só mesmo como lavadora. Se a gente fosse fazer uma tradução literária da palavra, lavatrice, lavadora. Na verdade, seria a máquina de lavar. Depois nós temos a maquineta del café, que obviamente aqui é uma imagem exemplificativa, existem milhares de tipos de maquineta del café. E aqui na Itália, os italianos são completamente apaixonados por café, assim como os brasileiros. Então, é uma coisa que não falta, digamos assim, nas casas italianas. E por último, abbiamo la televisione ou la TV. Aqui a gente tem que fazer atenção, porque quando a gente vai ler a sigla, né, a parte TV, tem que ler com a pronúncia das letras em italiano. Como é igual a mesma sigla em português, a gente tende a ler TV, mas não tem nada a ver, porque quem viu na aula do alfabeto viu que o T é T e o V é tanto Vi como VU. Então a gente vai ler TV ou TV, ambas as formas estão corretas. E esses são a parte dos eletrodomésticos em italiano. Se você tem dúvidas sobre algum outro eletrodoméstico, como eu já falei, escreve aí nos comentários que eu respondo para vocês como que seria em italiano. E é isso, se você gostou do vídeo, não deixa de curtir. E se ficou com alguma dúvida ou tem sugestões de novos vídeos, escreve lá nos comentários. Para não correr o risco de perder a próxima aula, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos vemos na próxima aula e nas minhas redes sociais, onde estou sempre mostrando como que é a vida aqui na Itália.